Olá, é um prazer estar aqui com você. Hoje eu quero falar sobre investir no CDB, no LCI, no LCA, quanto é que dá de retorno, como é que você analisa isso daí? Se você não tem nenhuma referência, eu vou te mostrar como se apresenta, vou pegar um banco aqui como exemplo, e você, com base nisso aqui, eu vou tirar algumas informações, vou colocar no simulador para a gente ver o que é mais rentável. Você sabe fazer isso hoje? Como é que você faz? Então são sobre esses pontos aqui que eu quero que você, na hora que tenha uma oferta na sua frente, seja do banco, ou seja até o gerente do banco te ofertar um título desse daí, você consiga discernir o que é melhor ali, onde é que vai te dar o melhor retorno. Essa é a ideia aqui. Então vamos aqui primeiro mostrar como se apresenta, pelo menos em um banco, e quais são as informações que eu considero relevantes para a gente fazer uma análise de retorno de investimento, tá bom? A ideia aqui é que você escolha o título que vai remunerar melhor seu capital, tá? Então vamos aqui, como se apresenta isso aqui. Eu peguei um banco e peguei alguns títulos aqui, ó. Aqui tem um título, tá? Esse aqui, segundo título esse aqui, terceiro título, quarto título, eu peguei 6 títulos, tá? Se você já sabe investir, você certamente vai bater o olho e identificar quanto é que dá de rendimento, e se tem o FGC, se não tem o FGC nessas telas aqui. Mas, se você está em dúvida sobre esse processo, eu digo a você, pausa esse vídeo e diz aqui qual desses investimentos você colocaria seu capital e por que você faria isso. Espero que você tenha feito esse exercício para identificar, né, e comparar aqui comigo se a informação que eu vou estar passando para vocês bateu com o que você analisou aí, tá? Então, particularmente quando eu pego um título desse aqui, o que me chama a atenção são esses pontos aqui, ó. Isso aqui é uma LCI, ela tem 9 meses, ela vai ficar retido lá o dinheiro por 9 meses, ela rende 88,5% do CDI, e tem um ponto aqui que muita gente confunde, equivale a um CDB de 104,12%. Veja que coisa interessante. A pergunta que fica, o que é que rende mais? 88% do CDI no LCI ou um CDB 104%, 104,12% do CDI? Esse é o ponto que a gente vai ter que considerar aqui. Na verdade, eu já antecipo que eles são equivalentes, tá? Mas é por isso que a gente precisa analisar isso aqui. Né? Porque o que é que seria melhor? Se o cara desse para você um CDB com 105%, já renderia mais do que isso aqui, tá? Do que esse resultado que ele está ofertando aqui. Aqui é um título com garantia do FGC, é isento de imposto de renda, tem um investimento mínimo de R$50 e ele vence em 1 de 2 de 2031, vai ficar retido lá 273 dias, ok? Segundo aqui, ó, uma LCA e PCA 360 dias. Esse aqui ele está atrelado ao CDI, tá? Ele é uma relação, ele vai te pagar um percentual do CDI. Já aqui ele rende o IPCA, que é a inflação, mais 6,83% ao ano. Ou seja, de novo, ele equivale ao IPCA mais 8,28%, ou seja, um título que tem esse modelo de rendimento aqui, mas que ele não seja isento do imposto de renda, tá? E aí você, de novo, esse LCA é garantido pelo FGC, é isento de imposto de renda, você precisa pelo menos ter R$50 para investir nele, e ele vai ficar preso aqui até 3 de 2 de 2027. Segundo aqui, esse segundo já é uma LCI pré-fixada, ele vai ficar lá 180 dias, certo? E aí ele rende 11,48% ao ano, equivale a um CDB de 14,35% ao ano. Olha, é como a equivalência aqui mais uma vez. Ele é garantido pelo FGC, isento de imposto de renda, investimento mínimo 50 e vencimento aqui em 3 de 8 de 2026. A gente está fazendo esse vídeo aqui em fevereiro de 2026, tá? O outro aqui, um CDB com liquidez diária. Esse aqui é para você deixar o dinheiro lá, tá? E poder tirar a hora que você precisar. Rende até 102% do CDI, é garantido pelo FGC, investimento mínimo R$1,
O resgate já é imediato, né? É diferente desse outro aqui, que vai passar 180 dias, e ele vence em 22 de janeiro de 2028. Ou seja, se você quiser tirar ele no dia seguinte, você já tira. Só que se você deixar ele lá, ele fica até 22 de janeiro de 2028, rendendo 102% do CDI, e depois disso ele volta para sua conta para você reinvestir o dinheiro. Esse outro aqui, esse aqui, veja que interessante, é um CDB do Banco Quista, mas ele está ofertado em outro banco. Na verdade, eu não entrei no Banco Quista para pegar esse CDB, eu peguei no banco que estava ofertando um CDB de outro banco. Imagina aqui que se o Banco Quista quebra, mesmo que seu banco esteja belezinha, você vai ter que entrar no FGC para buscar o valor aqui que você investiu no Banco Quista. Entendeu? Então, aqui é muito importante a gente prestar atenção a esse ponto, porque imagina que você tem um banco que quebre, o seu banco quebre, mas o banco Quista não quebrou. Beleza, então tá tudo ok, seu rendimento continua seguindo lá no Banco Quista. Outro ponto aqui que esse aqui no CDB tem garantia do FGC, ele rende 15% ao ano, ou seja, um CDB pré-fixado, tem R$ 1.000 de investimento mínimo, ele vence em 2 de 2 de 2027 e ele tem resgate antecipado elegível. O que é isso? Se você precisar resgatar, você pode conversar com o banco, em algumas situações ele aprova, só que ele não vai ter que pagar esses 15% aqui. Quer dizer, não é muito interessante resgatar antes não. Estou só comentando aqui o que está escrito nesse sentido aqui, para você entender quando aparecer lá. Por último, eu peguei uma debênture, né, que na verdade é diferente de um LCI, LCA, não tem garantia do FGC. Ela é para um investidor profissional, tal que o nome da empresa, debênture da Giga Mais Fibra Telecomunicações, ele vai render o IPCA mais 12% ao ano. Equivale a um IPCA com 14,12% ao ano, mas não isento de imposto de renda. Esse aqui ele é isento de imposto de renda, tem um investimento mínimo de R$ 948 e vence em 15 de 4 de 2032, ou seja, para um investidor mais profissional. Tá? Então, vamos tentar colocar esses dados no meu simulador para a gente entender como isso vai funcionar. Tá? O simulador, você vai observar aqui o seguinte, que ele está separado aqui, ó, essa parte aqui, ó, investimentos em CDB. Então, todo esse grupo que está aqui, ó, CDB, que tem garantia do FGC, a gente vai sempre colocar, se for um CDB com percentual do CDI, certo? A gente vai colocar nessa linha, certo? Se for um CDB pré-fixado, ou seja, tem aquela taxa fixa lá, a gente vai colocar nessa linha. E se for um CDB que tem o IPCA mais uma parte pré-fixada, certo? Esse a gente vai colocar aqui embaixo. Aí, esse meu simulador é interessante que você só altere as células cinza. Mas observe isso aqui, ó, que aqui é sempre, quando for um percentual do CDI pré-fixado e IPCA mais uma taxa pré-fixada, tá bom? Eu coloquei aqui o valor investido, eu coloquei 100 mil, mas se você colocar aqui 10 mil, vai funcionar do mesmo jeito, é só para fins de cálculo, né, para você entender como funciona, tá? Nessa coluna, tudo que, se o indicador aqui, para você calcular a remuneração, né, se o título, ele precisa do dado do IPCA, você pode colocar aqui o IPCA. Eu sugiro pegar o IPCA meta aqui, que já seria uma referência, né, para a gente fazer um cálculo, né? Do lado de cá, se tiver uma parte pré-fixada, coloca aqui se tiver essa parte pré-fixada. E aqui se você tem uma taxa que está ligado ao percentual do CDI. Então, inclusive, o que foi que eu fiz para facilitar aqui? Toda vez que eu altero aqui esse valor, PCA para fins de cálculo, se eu botar aqui 4,26, se eu botar 0, olha o que acontece lá com ele, ele zera todos o IPCA. A mesma coisa também que eu coloquei aqui para o CDI aqui, tá? Tudo que tiver aqui, para fazer o cálculo mais rápido, eu já coloquei aqui como se fosse um espelho, tá? Fica mais fácil de você, para você não estar preenchendo, apesar de ser uma célula cinza, mas você não precisa estar preenchendo ela, tá? Vou voltar aqui 4,26, que foi o IPCA desse ano 2025, né? Embaixo é a mesma coisa do
CDB, só que a parte de LCI e LCA. Então a mesma coisa aqui. E eu peguei aqueles títulos que eu mostrei a vocês no vídeo, tá? Vamos ver aqui como é que a gente vai analisar aqui. Então eu peguei o primeiro, que dava 102% do CDI, ou seja, a remuneração do ativo do CDI deu 102%, então tem que colocar ele aqui, tá? Assim como o outro que dava 88% do CDI, eu coloco aqui 88% do CDI. Então quanto é que vai remunerar esse título aqui? Esse título ele vai demorar mais de 2 anos. Quando ele demora um tempo maior do que 2 anos, o que é que acontece aqui? A gente tem uma tabela regressiva do imposto de renda. Então, de 0 até 180 dias eu tenho 22,5% da líquida e acima de 721 dias eu tenho 15%. Então, por isso que eu coloquei 15% aqui. Coloquei esses dados, está batendo lá com a realidade lá, mas um ou outro aqui pode ser que eu tenha dado uma alterada aqui só para fins de educação aqui, para ficar mais didático, né, a planilha. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu coloquei os dados só na parte cinza, tá? Peguei aqui, botei CDB, coloquei aqui que a Selic, a CDI, na verdade, nesse mês que eu estou aqui, está 14,90. Esse valor de 102 é o que está aqui. E ele ficaria aqui mais 2 anos, então ele remuneraria tiraria aqui 15% de imposto de renda. Quanto é que esse título vai render? 12,92 ao ano. Entenda, quando eu estou colocando esse valor aqui, eu não estou dizendo que ele vai passar 2 anos e que esses 2 anos ele só vai gerar 12,92. Ele vai gerar o equivalente a 12,92 em um ano. Claro que você não pode resgatar esse valor antes, né? Se você resgatar aqui, eu tenho que alterar essa questão do imposto de renda. Certo? Aí você teria um novo cálculo desse valor aqui de retorno, de rendimento. Então, os 10 mil passaria a te render em um ano, né? Equivalência a um ano, 1.291,83. Eu teria aqui no final 11.291,83. Em relação ao segundo título, que está dando 15% ao ano, esse segundo título que está dando 15% ao ano, que é uma taxa pré-fixada, ele está dando 12,38. Então é mais interessante, aqui eu coloquei que você ia resgatar ele antes, tá? Um pouquinho, e aí o que acontece? Ele daria aqui 12,38. Então, teoricamente, se você considerar investir no primeiro título, era mais interessante. Esse outro aqui, se for um título do IPCA 4,26, que foi o previsto, né? E que mais ou menos aconteceu em 2025, mais uma taxa fixa de 6,83, esse título daria 9,67 ao ano. Então, desses três aqui, seria mais interessante investir nesse aqui, ó, que daria o melhor retorno para você. Tá? Já no segundo caso aqui, aí eu já vou ser mais prático aqui, vamos logo direto na rentabilidade. Ele daria 13,91. Por quê? Porque ele não tem imposto de renda. Então, quando eu coloquei aqui 88%, né, 88% do CDI, ele vai gerar 13,19. Então, se eu fosse considerar esse grupo aqui, esse aqui seria o segundo lugar, porque o primeiro lugar de investir seria esse aqui, 13,19. É nesse ponto que vocês têm que aprender a utilizar aqui o simulador, ou usa o seu simulador, você faz aí manualmente. Eu acho que só que dá mais trabalho, tá? Mas aqui eu acho bem prático. Eu comparo rapidamente e invisto ou não com base nesse retorno aqui que o sistema pode me dar, entendeu? Que o título, na verdade, pode me dar. Outra coisa, esse título aqui, ó, LCA e PCA 6,83, certo? Se eu coloco ele, se ele fosse um CDB, que incidiria imposto de renda, mesmo deixando mais tempo lá, ele geraria 9,67. Mas já esse título aqui, se você considerando aqui que né, no LCA não tem imposto de renda, você geraria 11,38. Ainda assim, esse título aqui de 102% do CDI valeria mais a pena. É isso que eu quero que vocês entendam. Olhando aqui, o que é que daria um melhor retorno, porque isso aqui no médio e longo prazo tem impacto, e dependendo do valor que você está investindo, tá? Aqui embaixo, eu deixei o mesmo conceito daqui de cima, porém
aqui sempre você vai considerar nessa linha um título que tem um CDI, né, que tem imposto de renda, atrelado ao percentual do CDI. Aqui embaixo, sem imposto de renda, certo? Atrelado ao percentual do CDI. E sucessivamente, aqui taxa fixa, né, pré-fixada, por um lado, um com IR e o outro sem IR. E por último, eu peguei aquele exemplo da debênture ali que eu achei interessante, porque ele falou assim, olha, uma equivalência um equivale ao outro, né? Aí eu vou mostrar aqui a vocês o que é que ele estava falando. Aquela debênture, se eu pegar uma debênture sem imposto de renda, que gera 12% ao ano, uma taxa pré-fixada, né? Ele vai dar um retorno de 12%, né? 12% ao ano está aqui, bate um com o outro. Só que quando eu tenho um título que tem a questão do imposto de renda, eu preciso que ele gere 14,12 para ele gerar os 12 aqui de rentabilidade. Ou seja, os dois, ó, um com 12% sem imposto de renda gera 12. O outro tem que ter 14 para quando abater o imposto de renda ficar os 12. É isso que se chama equivalência. Então tem gente que diz assim, rapaz, vou investir nesse aqui que está 14,12, está dando mais. Rapaz, você está ganhando a mesma coisa. Agora vamos aqui simular se eu tenho aqui o IPCA de 4,26. O que é que vai acontecer? Quando eu coloco nessa situação, agora o título de cima, que estava dando, que tinha uma equivalência, mas agora que tem o IPCA, ele está dando 16,13 e o de baixo está dando 16,77. Aí é que eu digo a você a importância de utilizar o simulador, que era melhor investir nesse aqui, entendeu? Porque quando você coloca o IPCA aqui, simula com a sugestão de IPCA, esse aqui vai render mais. Na prática, o que é que se implica? Eu vou pegar aqui nessa aba, ó, retorno de investimento. Pegar 500 mil. Tá lembrado que tinha lá 16,77. Do lado de cá eu botei, ó, 500 mil gerando 16,77 e o tempo em anos. E do outro lado eu coloquei 16,13 e os mesmos 500 mil e o tempo em anos. No primeiro ano, a diferença era 3.200. Se eu for somando essas diferenças, quando chega, por exemplo, no oitavo ano, dá 74 mil. Só essa pequena diferença aqui. Então, por isso que vocês, utilizando o simulador, fica mais fácil. A ideia de utilizar um simulador é ganhar velocidade e você fazer uma análise prática, comparativa. Eu acho muito interessante. Agora, se esse simulador interessar a vocês, eu tenho feito muitos simuladores gratuitos, tenho dado a vocês. Esse aqui, eu quero ver quem realmente está comprometido, quem vai realmente utilizar isso aqui. E dessa forma eu vou cobrar um valor simbólico, R$14,99. Eu vou deixar aqui em tela o meu contato, porque eu não vou botar Pix aqui, eu vou colocar um WhatsApp, porque aí você entra em contato comigo e a gente conversa, eu te passo o simulador e a gente faz esse acerto. Pronto, tá aí o meu contato. E quem sabe, né, se você tiver dúvidas sobre a utilização desse simulador, a gente pode até trocar uma ideia aqui e mais pessoas até utilizando ele, a gente de repente mostrar aqui bons investimentos que a gente fez. Eu não estou falando aqui de valores, estou falando de percentual. Quanto é que você conseguiu investimento remunerando tanto? E essa é a ideia, né? Espero que vocês tenham gostado. Coloque esse conhecimento em prática, independente do simulador, né? Você pode colocar todo o aprendizado aqui a seu favor para encontrar bons títulos. E quanto mais pessoas tiverem conhecimento de como remunera melhor cada título, o que tem um risco maior, um risco menor, aprender a olhar com olhos mais clínicos, cada tela daquela ali como eu mostrei lá, cada título daquele dali, vai possibilitar que você rentabilize melhor seu capital. Eu fiz um vídeo também falando da rentabilidade poupança versus CDB. Vale a pena você ver lá como funciona. Inclusive eu deixei um simulador, acho que lá eu botei um simulador grátis. Então é muito importante que vocês entendam para investir corretamente. Aqui já estou avançando um pouco mais o nível, para vocês já olharem investimentos mais interessantes. Espero que você tenha gostado, compartilhe aí com outras pessoas aí que você conheça que estão investindo e que pode estar investindo errado. Porque eu vi muita gente até me
chegando para mim dizendo assim, olha, eu estou investindo num CDB. Aí quando você vai ver o CDB que o cara está botando menos de 100% do CDI, ou seja, muito mal o retorno, o que ele está pegando lá de informação é ruim, não é porque ele está botando no CDB que está dando uma boa rentabilidade. As pessoas não entendem muito bem como funciona. E é por isso que eu estou deixando aqui essa possibilidade de vocês adquirirem um simulador. Forte abraço e até a próxima. Vamos para cima.